Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula sobre a formação do território brasileiro, essa aula que corresponderá às aulas 5 e 6 da apostila 2 de vocês da frente C. Vamos lá então. Nas últimas aulas nós estávamos vendo sobre o período em que os portugueses chegam ao Brasil. É um momento da qual posteriormente nós vamos conhecer como grandes navegações. E existe uma disputa muito clara entre dois principais reinos daquela época do século XV, que era Portugal e o reino de Castela e Aragão, ou o reino da Espanha, que posteriormente se transformaria em reino de Espanha. Por que acontece então essa rivalidade? Porque são os dois principais reinos que vão começar a desbravar esse mar aberto. E são, de fato, os primeiros reinos que começam com as primeiras descobertas de novos locais, ou ao menos locais das quais não estavam ainda no domínio dos europeus e nem no conhecimento dos europeus. A partir disso, esses dois reinos, que eram os principais reinos católicos, né, ao lado da França, né, eles tinham alguns acordos. Visto isso, começam alguns tratados a serem assinados pelos dois reinos para começar a organizar esses territórios que estão sendo descobertos por esses dois reinos. Nós temos o primeiro, que é a Bula Intercoetera de 1493, quando é estabelecido as primeiras negociações de quem vai ficar com qual território localizado ao longo do Oceano Atlântico. Os reis de Castela, representados aqui nessa imagem, vão recomendar juntamente do Papa Alexandre VI, então a igreja ainda tinha uma relação muito grande com as questões políticas dessa época, e juntamente com o Papa Alexandre VI eles vão tentar estabelecer um tratado que falava que a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, que já era uma ilha conhecida dos portugueses, ficariam os territórios de Portugal e após essa marcação ficariam os territórios da Espanha. Logicamente, no caso de Portugal, ficaria uma desvantagem muito grande. Tendo uma conversa novamente com o mesmo Papa Alexandre VI, em 1494 eles conseguem mudar um pouco desse primeiro tratado estabelecido pelos reis de Castela, que é o nosso Tratado de Tordesilha. 370 léguas das ilhas de Cabo Verde seria o território dado aos portugueses e o restante desse território seria dado aos espanhóis. Nesse primeiro tratado, né, a gente tem essa imagem, inclusive, mostrando esse meridiano de Tordesilhas, de onde ficaria estabelecido. Para os espanhóis, era um tratado que para eles seria muito mais vantajoso, porque eles acreditavam que após aquela delimitação não existia nenhum território, só existia água, só existia oceano para os portugueses. Somente a parte localizada, né, as 370 léguas da ilha de Cabo Verde é que teria algo e que seria pertencente, no caso, aos espanhóis. Mas a história muda quando a gente sabe, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui e percebe que ainda existe um vasto território a ser explorado nessa região. Nós podemos dizer que grande parte dessa ocupação do território brasileiro, como nós já bem conhecemos, né, foi uma ocupação relacionada com o litoral. Vimos sobre a parte da exploração da cana-de-açúcar, dos engenhos, que fez com que fosse povoado ao longo dessa linha litorânea, ao longo das ditas capitanias hereditárias, e que é onde é estabelecida as primeiras vilas que posteriormente também vão se transformar em cidades. Porém, nós temos uma outra parte muito importante da história do Brasil que configura o território ao interior. Os engenhos que tiveram essa localidade próxima aos mares para facilitar o transporte, né, a chegada de outros navios com outro tipo de carregamento e essa saída desses navios,
foi estabelecido por meio de lei, inclusive, que somente o litoral ficaria restrito às atividades relacionadas à cana-de-açúcar. A pecuária, né, que foi uma das primeiras atividades diferentes dos engenhos de cana-de-açúcar, começou a ficar restrita a cerca de 70 quilômetros depois das costas, né, das encostas do Oceano Atlântico. Então, você só poderia cultivar ou ter outras criações, como por exemplo a pecuária, nas regiões mais ao interior do Brasil. A gente pode dizer então que a ocupação do interior do Brasil é dada através da prática da pecuária, né, do cultivo bovino de carne dentro do Brasil. Essa ocupação por meio da pecuária ocorria geralmente ao longo do curso dos rios. Então era estabelecido, né, como um caminho esse curso dos rios, justamente já para esse rio servir de água potável, principalmente para os animais, para você poder se estabelecer. Um dos primeiros lugares, então, como nós estamos falando do Nordeste, como a principal região aonde começa a se desenvolver uma economia, a gente tem o Rio São Francisco, que é um dos principais rios aonde vai começar a migrar essas pessoas que cuidam da pecuária e que vão começar a ocupar o interior do Brasil. Os tropeiros são justamente essas pessoas que fazem, né, essa ponte entre o litoral e o interior e que vai fazer a ponte também entre as cidades do interior do Brasil. Então, os tropeiros são pessoas ligadas à produção da pecuária, mas também pessoas ligadas ao comércio. Então, geralmente levavam produtos, mantimentos, o próprio gado, a própria carne de charque para outras cidades, para abastecer outras cidades que não tinham um abastecimento de alimentos disponível, ou até mesmo para os engenhos, fazendo essa troca de produtos. Então, os tropeiros também foram importantes nesse sentido na colonização e na fundação de vilas e cidades. Esse mapa que está aqui no cantinho, inclusive, mostra um pouco sobre essas rotas dos tropeiros, principalmente na região sul do Brasil. Tanto que nós temos algumas cidades do nosso estado, do estado do Paraná, que foram fundadas a partir dos próprios tropeiros, da ação dos tropeiros. Por exemplo, Lapa, Rio Negro, Palmeira e Curitiba também teve um desenvolvimento muito importante por conta do tropeirismo. Então, eles levavam esses produtos, depois que se descobrir a mineração dentro do Brasil, também eles vão ser uma importante via de acesso entre a alimentação, entre os produtos perecíveis e essa região mineradora. Aqui uma imagem do Debré, de 1835, retratando um pouco, né, a própria pecuária no Brasil. Outro fator muito importante para a ocupação do interior do Brasil são as missões jesuíticas. Então, nós temos ela lá na página 2 e na página 3 da aula 5 de vocês. As missões jesuíticas, né, vieram juntamente com a ideia da instituição da Companhia de Jesus, que havia sido criado na Europa justamente com o intuito, no século XVI, de conseguir mais fiéis para a igreja. Um dos motivos era justamente, né, ao longo de vários séculos, as reformas protestantes que trouxeram uma série de outras religiões e muitas críticas à Igreja Católica. Então ela teve uma perda muito grande de fiéis. As missões vindas dessa Companhia de Jesus vão justamente trazer essa tentativa de resgatar essa população e agora uma população que eles vão considerar como uma população de selvagens, né? A grande diferença, inclusive, quando a gente fala de escravidão vinda da África e uma escravidão indígena. Por que no Brasil não teve escravidão indígena? Ou pelo menos, né, não teve numa forma tão brutal como foi a escravidão africana? Os europeus tinham, né, um papel específico para o indígena americano, que era esse indígena num estado puro e natural, né? Não chegava a ser pecaminoso da maneira que eles enxergavam o africano.
Então, o africano era como se fosse um povo que eles acreditavam que era destinado ao trabalho escravo, e os índios eram um povo sem esse pecado, né? Esse pecado original, na verdade, uma população tão natural, tão nativa e selvagem, que não foi nem possibilitado a eles de dar essa civilização. Então, a eles era dado essa civilização através da catequização. Né? Existe essa grande diferenciação entre, inclusive, a escravidão do índio e do negro africano. Essas missões jesuíticas, então, começam a vir no Brasil em 1549, com o governador geral Tomé de Souza. Nós temos alguns principais jesuítas, Manuel de Nóbrega, José de Anchieta, Antônio Vieira são os principais. Eles, inclusive, nesses primeiros séculos, vão ser os responsáveis por fundar cidades e vilas, como, por exemplo, a própria cidade de São Paulo. Né? Nessa catequização dos índios, eles também aculturavam, né? Eles tiravam a cultura deles, não deixavam eles falarem as suas línguas, então as línguas elas eram ensinadas a língua latina, né? O português, no caso dos espanhóis, o espanhol também. Então eles não falavam mais, eles não cultuavam mais os seus deuses, então existiu sim uma violência de certa forma pelos jesuítas relacionada a essa tirada de autonomia, da liberdade, da cultura deles, né? Eles também tinham uma relação muito grande com a própria economia, então vários jesuítas, várias missões tinham engenhos, tinham plantações de cana, eles também exploravam especiarias e as drogas do sertão, né? Então, por exemplo, castanhas, guaraná, pimenta, café, enfim, o café mais para frente, mas tudo aquilo que era considerado especiaria ou que era algo medicinal, né? Eles também faziam essa exploração, principalmente na região do Vale Amazônico, tá? Tanto que os primeiros a ocuparem essa região tão inóspita como, né, a região amazônica foram os jesuítas. Vocês têm um mapa semelhante a esse na página 2 de vocês, justamente mostrando com essas cruzes, né, as principais missões. Então, eram os locais onde eles estabeleciam, faziam fortificações, faziam igrejas, construíam igrejas com a ajuda dos próprios indígenas e protegiam esses indígenas da escravização. Já existia nesse momento também os bandeirantes, que começaram a escravizar, né, fazer expedições para escravizar esses indígenas, então também nessas missões tinha proteção desses jesuítas aos indígenas, né? Então a gente vê que teve uma ocupação ao longo dos rios, inclusive em porções que eram consideradas parte dos espanhóis. Nós vamos ter aí um breve período onde as duas coroas, a coroa portuguesa e espanhola, vão pertencer a uma só. E a gente vai ter a União Ibérica, então essa questão de ocorrência de portugueses nas terras dos espanhóis e vice-versa vai ser um pouco comum nessa transição. Apesar de que mais para frente, quando a gente vê algumas das revoltas desse período, a gente vai ver que também teve bastante conflito entre essa ocupação de territórios, por parte, ora, de espanhóis, por parte de portugueses, que já não estavam mais atendendo aqueles antigos tratados, tá? Nós também temos nessas regiões a chegada de outros invasores, como por exemplo os holandeses e os franceses, que nós já vimos, e nós temos então justamente essas regiões protegidas, inclusive com fortes, onde os jesuítas faziam então, não só a proteção dos seus indígenas, mas também a exploração, a fundação de vilas e cidades, como em locais tão diferentes, tão diferenciados como o próprio Vale Amazônico. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte dessa ocupação do interior do Brasil. Tá? Na próxima aula, a gente continua ainda falando sobre fatores que influenciaram nessas definições do território brasileiro, como por exemplo a própria descoberta do ouro e as bandeiras.
ok? Até a próxima!